Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês aí algumas novidades de última hora aí sobre a escalação do Corinthians contra o Novo Horizontino aí. Jogo que acontece hoje às 21h30 aí, pela Copa do Brasil. E tem novidades aí na escalação do Timão. Vamos acompanhar aí que o mídia trouxe para vocês de novidade. E tem técnico novo estreando hoje na Copa do Brasil. Tem Novo Horizontino e Corinthians na tela do Sport TV às 9h30 da noite, dando início à era Dorival Júnior. Lá no Timão, Dorival que acompanhou do estádio no Maracanã um atropelo pelo Campeonato Brasileiro, né, o 4-0 do Flamengo no domingo, e agora sim vai comandar o Corinthians na beira do gramado. Expectativa. Teve até déjà vu, né? Com o negócio de Brasil, Argentina e tal. Foi meio esquisito. É isso. O novo trabalho do último técnico da seleção brasileira. O carro que está lá ainda vago, que a gente segue nessa novela, inclusive. Grafa, é um começo de trabalho promissor. Dorival Júnior no Corinthians, talvez um casamento que a torcida tem uma expectativa muito positiva, até pelos últimos trabalhos dele em clubes, né? Claro que a seleção brasileira tem essa questão da frustração que ele próprio já falou na entrevista de apresentação lá no Corinthians, mas os últimos trabalhos por clubes, né? Flamengo e São Paulo, ele foi vitorioso. Então, um treinador que chega para conseguir algo maior com o Corinthians nessa temporada depois do fim do trabalho do Ramon Dias. Ele subiu de prateleira no futebol brasileiro, né? Depois da saída dele ele deu uma sumida do cenário brasileiro, depois ele retoma no Ceará e vem para o Flamengo, aquela coisa, e ele foi evoluindo, ele foi subindo. Hoje ele está na prateleira alta do futebol brasileiro. Cobiçado, né? Depois de sair da seleção pelo fato dos trabalhos pelo São Paulo e pelo Flamengo, e consequentemente você chega à seleção brasileira, por mais que você não tenha um desempenho satisfatório, mas é a seleção brasileira, né? Você chegar no mais alto nível como treinador dentro do futebol brasileiro. E chega com a tarefa difícil. Não sei se é o casamento perfeito, para a torcida do Corinthians seria a vinda do Tite, né? O casamento perfeito, que é considerado... Uma parcela, né? Porque vaiaram também o Tite no reencontro na Neoquímica, né? Quando ele foi lá dirigindo o Flamengo. Não, mas aí é normal, mas é assim, um dos maiores treinadores da história do Corinthians, pelo que fez, né? Pelos títulos que ganhou. Mas o Dorival vai ter bastante trabalho, ele vai ter que se provar mais uma vez. Ele fechou o quarteto, né, do futebol paulista. E ele vai ser cobrado por isso. Pela prateleira que ele está no futebol brasileiro agora, ele vai ser cobrado por isso. Vai ter um trabalho muito difícil, porque o Corinthians precisa se organizar como equipe taticamente, né? Tem um problema defensivo muito grande, de nível de desequilíbrio da equipe dentro do campo, principalmente quando não tem a bola. A gente viu no último jogo e já vinha acompanhando isso na temporada passada e esse ano. Mas pela qualidade dele, pelos trabalhos que fez, a expectativa é que ele possa fazer essa equipe se reencontrar, jogar bem. E a expectativa, a gente sempre espera um grande trabalho. Mas ele vai ter muito trabalho, vai trabalhar bastante. No domingo ele deve ter olhado assim, não dá para renegociar esse contrato aí, não. Mas assim, acho que todo treinador de Série A tem bastante trabalho para fazer nos clubes, né? Por conta do calendário, por conta da logística. Mas o Dorival vai ter que trabalhar bastante. E é importante, vai estrear contra uma equipe assim que, por mais que não tenha a notoriedade que o Corinthians tem, é uma equipe que vem fazendo jogos duros ultimamente com o Corinthians e vem batendo na trave para voltar para a primeira divisão. É um confronto bem difícil para o Corinthians. São 2 vitórias e 3 empates. O Novo Horizontino ainda está invicto na Série B, né? Nesse ano, nessa temporada de 2025. É um dos principais adversários no Campeonato Paulista, também sempre chega normalmente, né, às fases de mata-mata da competição. E com um desfalque importante o Corinthians hoje, né? O Memphis está com dores no pé e na perna, não há informação sobre lesão, mas está entregue à fisioterapia, não tem condições de jogo para a partida de hoje. E é um grande desfalque para o Dorival numa estreia de Copa do Brasil, né, Moreno? Até porque, pelo que o Corinthians não apresenta normalmente em termos de criatividade quando não tem o Memphis, né? Já não tem o Garro, que acho que é até difícil a gente tratar como desfalque, porque não se tem nenhuma previsão de quando o Garro vai poder voltar. Então, na verdade, hoje a realidade do Corinthians é que não pode contar com o Garro e não sabe quando é que vai poder. E a questão é que o Corinthians, quando já não tem o Garro e quando não tem o Memphis também, se torna um time muito previsível, um time que tem dificuldade na criação, na articulação. Então, esse já é inicialmente um grande problema para o Dorival resolver. Eu acho que o Corinthians, assim, marcou um golaço na contratação do Dorival. Primeiro porque era um treinador que, embora não tenha tido uma boa passagem na seleção brasileira, mas era requisitado por vários clubes do futebol brasileiro. Ele mesmo falou disso, que no dia seguinte, já após o anúncio da saída dele da seleção brasileira, ele já recebeu uma série de telefonemas de outros clubes interessados. Então, o Corinthians, mesmo num ambiente conturbado, num ambiente em que as contas do clube não foram aprovadas, em que o presidente pode receber
pode acabar sofrendo um outro processo de impeachment, com todas as dificuldades financeiras do Corinthians, ainda assim é um clube tamanho tão gigante que consegue atrair um treinador do potencial que é o Dorival, como o Grafite disse agora há pouco. Ele se colocou na primeira prateleira dos treinadores do futebol brasileiro. E se a gente for pegar os últimos trabalhos do Dorival, ele se notabilizou por encontrar soluções em elencos que tinham dificuldades, principalmente com relação a essa questão da formação, de ser um time equilibrado defensivamente, mas um time criativo também no ataque. Fez muito bem isso no Flamengo, com Pedro e Gabigol, fez muito bem isso no São Paulo, mudando, por exemplo, o Alisson de posição, mas também encontrando espaço para Pablo Maia, para Rodrigo Nestor, que eram jogadores que vinham da base. A torcida do São Paulo queria ver mais esses jogadores em campo e o Dorival conseguiu fazer com que esses jogadores atuassem juntos regularmente, o São Paulo batendo campeão da Copa do Brasil. Então, acho que ele tem tudo para que, com esse elenco do Corinthians, ele consiga encontrar também essas soluções dentro da competência dele. O Dorival não era a minha escolha para ser técnico de seleção brasileira, mas acho que no ambiente de futebol de clubes aqui no futebol brasileiro, de fato, é técnico, assim, da primeira prateleira. Embora o Corinthians tenha lacunas dentro do elenco, mas não tem como a gente descartar a qualidade dos jogadores que tem o Corinthians. Você tem um Carrijo, você tem o Yuri Alberto, o Depay que não é ausência hoje, mas Bidon, que acho que é um jogador que vai ter condições de conseguir potencializar e se desenvolver muito na mão do Dorival. Então, assim, tem da onde o Corinthians tirar para apresentar um futebol melhor do que vinha jogando. Vamos colocar no nosso telaço a provável escalação dessa estreia do Dorival Júnior, contextualizando, claro, com esses desfalques, né? O Garro, que já é um desfalque de longa data, o Memphis também, que não joga, não está à disposição para o jogo de hoje contra o Novo Horizontino, e o Gustavo Henrique também, na zaga, não está à disposição do Dorival. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e o Angilelli na lateral esquerda, Ranielli, Carrijo, Martinez, Igor Coronado e mais à frente, Ángel Romero e Yuri Alberto. Esse é o provável time da estreia do Dorival, Grafa. E voltando, né? Foi um período curto onde o Corinthians voltou a usar 3 atacantes. Pelo menos o que indica é que, agora com o Igor Coronado fazendo esse papel, essa função de armador, volte a ter uma dupla de ataque com esse losango no meio, um esquema do Dorival Júnior para esse começo no Corinthians. É verdade, né? Uma equipe mais estruturada, né? Uma equipe mais não tanto ofensiva, né? Como era com os 3 atacantes, por mais que o Memphis retornava para fazer esse meia, mas ele é um atacante na natureza, né? O Igor Coronado é um meia, um armador, um cara que pifa, que estando bem fisicamente, tecnicamente, pode deixar os atacantes, o Romero como o Yuri Alberto, em condições de marcar. As equipes do Dorival são sempre mais equilibradas, né? Né? Ele não prioriza tanto o ataque, ele procura fazer com que os alas joguem bastante, avancem bastante. Ele tem o Carrilho vivendo uma grande temporada, né? Sendo uma das principais peças ofensivas também dessa equipe, com boa chegada pelos lados, o Yuri Alberto fechando mais. Talvez o Carrijo possa jogar um pouco mais avançado, dependendo como que o jogo vai se desenhar. Mas eu acho que o Dorival não vai fazer muitas mudanças, até porque ele teve pouco tempo de trabalho, mas com o tempo a gente vai ver um Corinthians mais parecido com a estrutura e com a personalidade do Dorival. Para a gente mostrar também a escalação do Novo Horizontino, né? Como eu falei, ainda invicto na Série B, 2 vitórias, 3 empates. Deve ter a novidade do Pablo Diego no ataque, né? Ayrton, os 3 zagueiros, o Dantas, o Donato e o Patrick. No meio-campo, Formiga, o Oyama, o Marlon e o Breve. E na frente, o Friso, o Vaguinho e o Pablo Diego. Acho que essa formação com 3 atacantes, Moreno, talvez seja um desafio para esse losango do Dorival, né? Que já era algo na forma dele de jogar, e principalmente no trabalho mais no Flamengo, que era a questão da recomposição pelos lados do campo. E é algo que talvez ele vai ter que enfrentar se optar por esse esquema no Corinthians, né? Que não tem exatamente pontas e que tem essa dificuldade de recomposição. E assim, só para contextualizar, o Novo Horizontino é uma equipe que na Série B do Campeonato Brasileiro bateu na trave nos últimos 2 anos. Então, assim, é a mesma coisa que a gente falava do Mirassol lá nas últimas temporadas, que vinha batendo na trave que uma hora ia acontecer. Não tem dúvidas que o Novo Horizontino também, em alguma hora, vai acabar pintando numa Série A de Campeonato Brasileiro. Não se assustem, porque vem fazendo um trabalho regular nesse sentido. E no próprio Paulista tem uma regularidade de se classificar, de levar, né, impor dificuldade contra os grandes. E uma forma de jogar essa formação com 3 zagueiros é utilizada há bastante tempo. O Donato, que é um zagueiro conhecido para quem acompanha a Série B de Campeonato Brasileiro, é um absurdo a força dele, principalmente na bola aérea, alto, muito forte. Vários jogadores ali, o Formiga, o próprio Patrick Bey, o Oyama também já apareceu bastante, rodou bastante no futebol brasileiro. O Vagninho e o Friso, que há temporadas atrás, o Vagninho chegou a ser contratado pelo Cruzeiro, mas os 2 jogadores que tiveram destaque vestindo a camisa do Curitiba, Pablo
Diego também. Isso já foi jogador do Botafogo. Exato. Então, assim, é um time que tem ali suas qualidades, é um time que tem uma maneira de jogar muito bem organizada. Então, é um jogo, assim, que sem dúvidas vai exigir dificuldade do Corinthians. A gente viu, Grafa, na escalação do Corinthians, mais uma formação diferente para a dupla de zaga. Talvez seja algo a ser definido pelo Dorival. Ele não conta com o Gustavo Henrique e a gente viu nos últimos jogos, nos últimos meses, né, essa dupla mudar bastante no Corinthians. O próprio Félix Torres tinha essa vaga quase cativa com o Ramon, mesmo falhando em momentos cruciais, né, sendo expulso, enfim, na final do Campeonato Paulista, também no jogo importante de Copa Sul-Americana. Hoje tem a volta do Kaká para jogar ali ao lado do André Ramalho. É uma definição importante que o Dorival precisa fazer, pelo menos, e lembrando que tem o Tchoca também, que também teve um pênalti cometido que acabou interrompendo uma sequência dele, né? Um erro e nunca mais escalado pela família Dias. Na fase prévia da Libertadores. Teve zagueiro do Corinthians aí que andou falhando a torta direita e continuou sendo titular. É uma definição importante, você acha, para o Dorival definir, ter em mente essa dupla? Ou é um momento que talvez ele possa testar? Ele está começando agora, ele teve um trabalho, né? Enfim, com o time todo à disposição. Eu acho que vai ser o grande desafio dele, conseguir organizar esse sistema defensivo. É difícil a gente falar individualmente, vocês falaram aí do Tchoca, né? Do Tchoca. O próprio Félix, que falhou bastante, né? Que vem falhando bastante. Só que nós tivemos esse debate na segunda-feira no Seleção, que não é falar individualmente. É falar coletivamente do setor defensivo do Corinthians. Você pode colocar o zagueiro que for o melhor zagueiro do mundo ali, que ele vai ter falhas, que ele vai falhar, porque é uma defesa que é muito exposta, que não tem uma coordenação de movimentos, vai sair para atacar, ou vamos esperar, não tem um sincronismo, não tem uma proteção ali dos volantes também, ou seja, é um problema defensivo que o Corinthians tem. Independente de ser o Félix, o Kaká, ou outro jogador, ou o Gustavo que irão jogar, ou o próprio André, que não vive um bom momento também, que foi o jogador que chegou para dar essa estabilidade para a defesa, para organizar a defesa. Às vezes a gente fala, tá faltando um jogador para chegar, para orientar. O André também não está vivendo uma grande temporada. É um trabalho defensivo. O que ele tem à disposição hoje é o Kaká para poder jogar, né? Ele vai testar o Kaká nos próximos jogos, quando os jogadores estiverem à disposição, nos treinamentos principalmente. Ele vai começar a organizar, fortificar, proteger esse sistema defensivo. E aí talvez ele ache a melhor zaga ali para o sistema defensivo. Só que hoje ainda é um período de teste para ele, quem vai ser esse jogador. Porque todos dos 4 ou 5 zagueiros que o Corinthians tem, nenhum está vivendo um grande momento para se firmar. É ele mais um, ou ele está procurando essa formação ideal ainda. Novo Horizontino e Corinthians hoje, então, na tela do Sport TV. É isso, Fiel. Esse videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, com esse corte do Sport TV. O programa tá na área aí, com algumas informações a respeito desse Novo Horizontino e Corinthians, né? No qual o Timão aí tem a estreia do Dorival Júnior. Dorival que vai estrear aí, tendo seu elenco um pouco defasado, questão de alguns jogadores lesionados aí, né? E os 2 principais jogadores do Corinthians, aí, um dos mais importantes do Timão, que é o Rodrigo Garro e o Memphis Depay, não estão à disposição. Ainda tem também o Gustavo Henrique, que não vai estar à disposição aí do Dorival. Então o Dorival teve que se desdobrar e poder fazer uma formação para esse jogo de hoje. E a formação de hoje vem com Hugo Souza no gol, André Ramalho e Kaká na zaga, Mateuzinho e Fabrício Angeleri nas laterais, Raniel ali no meio ali também, né? José Martins e Carrilho jogando também no meio, Igor Coronado, Yuri Alberto e Romero. Yuri Alberto ali, o Romero vai jogar mais na frente, e o Coronado deve jogar ali meio na função do Rodrigo Garro ali, colocando algumas bolas para os dois lá na frente. Creio que o Dorival vai dar uma acertada boa nesse time aí. Sabemos que ele teve pouco tempo de estar treinando esse time aí, pois acabou de assumir o time do Corinthians, mas o jogo de hoje já pode ser um teste. Com certeza ele já passou algumas informações muito boas para esse time, para esse elenco, deve ter estudado bastante aí, já deve fazer alguma mudança tática aí no Corinthians para esse jogo de hoje ainda, mas o foco aí é o Dorival conseguir fazer bons resultados aí nos próximos jogos, né? Até porque tem o Internacional aí no sábado, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo esse em casa, então aí vai ter mais tempo para o Dorival conseguir reformular esse time aí, né? E vai poder contar também com a volta de Memphis Depay para esse jogo contra o Internacional, então vai poder conseguir fazer bons resultados aí, né? No mais é isso, venho trazendo vídeo para vocês todos os dias aí, de 2 a 3 vídeos por dia, com todas as informações a respeito do Corinthians, aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje, com algumas informações breves aí, desse pré-jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino.
Se você está gostando, deixa o like. E se der também, se inscreve no canal para vocês não estarem perdendo nenhuma atualização a respeito do Corinthians, aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!